Qual foi o resultado, né? Faltou 300 votos para fazer a terceira cadeira. Muito pouco. E foi assim, muito pouco mesmo. Porque se a gente tivesse colocado mais um ou outro candidato, isso é uma coisa que tem que falar assim, ó, cara, ajudem, sejam candidatos. Porque 300 votos pode parecer muito, mas no novo não é. Porque as pessoas gostam do novo. Vamos lá, Arthur. Como é que tá? Boa tarde. Meu nome é Arthur, né? Schreiber, como tu falaste. Eu trabalho com política há 10 anos, sou chefe de gabinete do vereador Ramiro Rosário, aqui em Porto Alegre, desde 2018. A gente começou a trabalhar juntos em 2018, embora eu conheça o Ramiro desde 2008. Então a gente demorou 10 anos para trabalhar juntos, né? Enfim, então eu comecei com ele lá na Secretaria de Serviços Urbanos, quando ele era secretário municipal. Ele precisava de alguém que cuidasse de contratos, né? Fazia gestão de contratos e tal. Eu era advogado. Você foi trabalhar primeiro com ele na secretaria? Fui trabalhar com ele primeiro na secretaria. Ele precisava de um gestor de contratos. Eu fui para lá para cuidar de todos os contratos da secretaria, né? Deu certo. Em 6 meses eu virei chefe de gabinete dele, né? E desde então eu não mudei mais. Não mudou mais? Não mudei mais. E você veio acompanhando ele nesse caminho político que ele teve. E como é que foi a entrada dele no Partido Novo? Foi uma... Porque você é filiado também, né? Sim, sou filiado ao Partido Novo também. Legal. Então você começou com ele na secretaria e foi um caminho natural para você... Para ele entrar no Novo, para a gente vir para o Novo, sim. A gente estava no PSDB já fazia algum tempo e não compactuava mais com o partido. O partido tinha sido entregue à corrupção, a vários esquemas a vários problemas de âmbito nacional, embora o local não fosse assim, né? Isso era que ano era? No final de 2023 e início de 2024, tinha janela. Ele tinha problema de janela, né? Ele era vereador eleito da capital, ele não podia trocar o partido se não fosse na janela, que perdia o mandato. Então a gente começou a fazer a migração lá em 2023 e finalizou ela em 2024. Né? Ele tinha sido eleito já para o segundo mandato pelo PSDB. Nós não compactuávamos mais, estava muito separado já do ponto de vista institucional, tinha muito problema interno dentro do partido e a gente decidiu que tinha que fazer o caminho natural, que era, na verdade, ir para o partido que combinava mais com as nossas ideias, com a nossa postura, né, e tudo mais. Então a gente optou por ir para o Partido Novo, que a gente já tinha muitos amigos no Partido Novo, né? Na época o Camusato era vereador, nós tínhamos... O Thiago Albrecht, que hoje é vereador, era colega do Ramiro de igreja. Sim. O Marcel participou das manifestações fora Dilma com ele lá em 2013, 2014, 2015. A Maria, a gente já tinha parceria até com a Maria Pimentel, que na época estava no Novo. Sim. E a gente votava com o Novo. Praticamente todos 100%. 100% com o Novo, 99% com o Novo, né? Um ou outro projeto. Acontecia A gente trocava a posição, mas não era uma questão, vamos dizer assim, relevante. Era um projeto, alguma situação que não tinha impacto, e visto ideológico, né? Então a gente optou por fazer essa migração e foi acertado, né? Nós concorremos agora em 2024, ele foi o mais votado do Novo, quarto mais votado da cidade. Muito eficiente a campanha toda dele, né? E aí eu coordeno as campanhas dele desde 2022. Em 2020 ele concorreu pela segunda vez a vereador, no segundo mandato. Eu não coordenei, mas eu fazia toda a gestão financeira e fazia toda a gestão da campanha dele. E em 2022 ele pediu para que eu coordenasse, então eu coordenei tudo. Foi uma campanha de deputado estadual pelo PSDB, enfim, foi muito ruim. A gente não conseguiu se eleger, ficou de suplente. E aí em 2024, claro, a gente fez a transição e eu coordenei a campanha dele agora, né? Foi uma campanha. Então, aproveitando esse assunto de coordenação de campanha, até antes de você falar um pouco do gabinete, de repente alguma coisa legal que aconteça por lá, que seja legal dos filiados saberem, você que coordenou uma campanha, como é que foi para você e como é que é para quem de repente dentro do nosso grupo de filiados pensa em se juntar e através disso pensar numa questão de se tornar um mandatário? Porque eu percebo que as campanhas do Partido Novo, elas são muito eficientes, principalmente comparado com outros partidos que têm muito dinheiro de fundo partidário.
né? Nós nunca usamos o fundo, nem mesmo no PSDB a gente usava o fundo. E para se eleger no PSDB, tu precisa ser muito organizado, porque é um partido ruim. Né? É um partido que eu particularmente não gosto. Então a gente precisava se organizar muito para vencer, porque tu tinha uma concorrência interna que esbanjava dinheiro e tudo mais, então tu precisa ser o mais eficiente possível. Mais ainda. Mais. O nosso custo de voto era baixíssimo, né? Dava em torno de... não chegava a R$10 o voto, né? E esse ano ele caiu pela metade, né? Porque a gente usou... Claro, a gente conseguiu... Foi o candidato que mais... Em 2024 foi o candidato que mais arrecadou recursos privados. Entre todos os candidatos. Mas a gente tinha um problema que era o fundo eleitoral dos outros candidatos. Sim. Né? Então, uma das coisas que a gente fez assim, o Novo usou fundo eleitoral nessa última campanha. E eu acho acertado ter usado, porque tu não pode ir para uma guerra... Sim, mas a média é lá embaixo. Mas o fundo eleitoral disponível era muito baixo. O que nós fizemos? Foi disponibilizado uma verba para nós. E a gente falou assim, cara, a gente está arrecadando mais do que todo mundo, do ponto de vista privado, por que a gente vai acrescentar 20, 30 mil na nossa campanha em termos finais de voto? Não vai acrescentar muita coisa, porque a gente estava com quase 100 mil já. Sim. E a gente falou assim, não, vamos fazer o seguinte, os outros candidatos, e essa é uma coisa boa do Novo, né? Porque o Novo ajuda e joga em time. Então os outros candidatos vai fazer mais diferença a gente distribuir esse recurso que vai vir para nós, para os outros candidatos, porque se eles ganharem 2 a 5 mil reais a mais, vai fazer mais diferença para eles fazerem voto e comporem a nominata e fazer uma votação no coeficiente eleitoral, a gente alcançar mais do que a gente ficar com esse dinheiro aqui. Vamos gastar no quê? Vamos gastar em redes sociais, alguma coisa assim? A gente estava com um planejamento bem executado já, estava com recurso suficiente. Claro, se tu tivesse muito mais recurso, tu poderia fazer uma campanha muito maior, mas não era necessário. A gente já estava com... teve candidato aí de direita, inclusive, com 500 mil na campanha. Isso, não era a gente... poderia receber 500 mil, a gente ia encher assim, mas onde é que nós ia colocar mais? A gente ia torrar dinheiro, na verdade, onde não precisava. A gente já estava com uma campanha na rua, com visibilidade, com apoio das pessoas... conforme vai vindo o dinheiro privado, tu vai percebendo que as pessoas estão te apoiando, porque se elas não têm o dinheiro, tu imagina quantas pessoas não têm o dinheiro, mas não dão o voto. Claro. Então tu tem um crescimento muito mais exponencial, né? Então a gente percebeu que isso estava acontecendo. A gente decidiu que a gente ia montar kits de material e entrar em contato com as pessoas pelo WhatsApp e enviar esses kits por motoboy. Não era um custo tão elevado, porque o material até o partido forneceu para nós alguma parte de material. A gente fez 3 vezes mais material por nós, né, para poder dar conta disso. E as pessoas pediam o tempo todo. A gente entregou material até praticamente os últimos dias de campanha, a gente continuava entregando material. E gabinete de campanha você usou? A gente fez uma parceria com alguém ou tiveram próprio? Porque a gente teve um do Camozato, né? Isso, a gente tinha parceiros ali no 4º Distrito, que é o nosso ponto de apoio, a nossa base territorial, no 4º Distrito de Porto Alegre. E ele foi muito atingido na enchente. Então tinha muitos escritórios que estavam vazios, esperando locação. E o que a gente fez? A gente permutou ali com alguns apoiadores e eles nos cederam, né, um espaço. E esse espaço a gente transformou, era uma loja com uma sobreloja, e a gente foi lá, mobiliou toda a loja, fizemos divisórias na loja e no final a gente entregou para eles uma loja melhor do que eles nos entregaram, usando o dinheiro usando os recursos que a gente tinha, que era doação também. Né? Isso aconteceu durante a pré-campanha, né? Claro. Na pré-campanha tinha apoiadores que faziam divisórias. E eles entraram em contato e falaram assim, eu quero te dar essa divisória. Tá bem. Né? Ou seja, vocês foram criativos, vocês foram buscando parcerias. Buscando parcerias na pré-campanha, claro que durante a campanha é diferente, né? Quando tu abre a conta eleitoral, tudo que é colocado tem que passar pela conta eleitoral, então a gente não tinha esse espaço. Mas mesmo que seja doação de material. Doação de material, tudo tem que ser via dinheiro, né? Então o que a gente fazia? Depois que a gente mobiliou tudo na pré-campanha, a gente fez um contrato não de locação, mas de cedência, né, do espaço pelo período da campanha para fazer a prestação de contas e tal, mas já estava montado o comitê. Então, além de tudo, foi eficiente em parcerias, né? Porque eu acho que a gente tem que
dá como é que eu vou dizer assim, tem que tirar um coelho da cartola toda vez que a gente vai fazer uma campanha, porque campanhas são muito caras, né? Claro. E aí tu tem que gastar dinheiro. Mas assim, eu achei engraçado, ou pelo menos curioso, você ter falado que é mais difícil fazer campanha em outro partido do que no Novo. Sim, é muito mais difícil. Ó, pessoal, vamos lá, vocês estão... Às vezes pensam que é só fundo eleitoral, que o outro partido é maior. Isso. Não, mas o Partido Novo te possibilitou uma liberdade maior. Sim, e a gente tinha parceria dos outros próprios candidatos, né? Todo mundo achava assim, o Ramiro, claro, estava eleito, mas não era verdade, né? A gente tinha que trabalhar, sempre tem que trabalhar em busca do voto. Não existe eleição ganha, é exatamente o contrário, né? Quem entra com salto alto está perdido. Sim. E quem entra na humildade e organização tende a vencer. A gente pode usar, por exemplo, o exemplo da Júlia Zardo, que entrou no partido, nunca tinha concorrido e fez 5 mil votos. Sim. E ela fez uma campanha rica, não rica, mas do ponto de vista de recursos, ela conseguiu captar muito recurso. Ela criou a própria equipe, ela fez tinha boas conexões, ela tinha conhecimento de causa. Isso, né? E ela era muito competitiva, então ela foi e tocou. E claro, a competição ela é saudável, porque os candidatos eles precisam competir, mas ao mesmo tempo é um jogo onde todos ganham. Sim. O Partido Novo não importa se o Ramiro entrar, ou a Júlia entrar, ou o TJ entrar, ou uma pessoa que de repente ou uma Tirinha entrar, porque todos eles vão votar do mesmo jeito, todos eles têm os mesmos valores, têm as mesmas ideias. Né? Claro, tem diferença aqui e ali, né? Mas é uma questão pessoal. Mas em termos de partido, é um time só. Então a gente distribuiu, voltando agora, né? A gente distribuiu esse dinheiro que vinha para nós, o dinheiro do fundo, para os outros candidatos, porque eles tinham mais chances de fazerem votos e ajudarem no coeficiente eleitoral do Partido Novo do que se tivesse esse dinheiro com a gente. Então, qual foi o resultado? Né? Faltou 300 votos para fazer a terceira cadeira. Muito pouco. E foi assim, muito pouco mesmo. Porque se a gente tivesse colocado mais um ou outro candidato, isso é uma coisa que tem que falar assim, ó, cara, ajudem, sejam candidatos. Porque 300 votos pode parecer muito, mas no Novo não é. Porque as pessoas gostam do Novo. As pessoas, isso é muito engraçado, porque tu vai pra sinaleira, na hora da campanha, tu vai entregar o panfleto e pedir o voto, né? Tu vai ou pra ti ou pro teu candidato. E é muito diferente, porque quando tu vai entregar que era a nossa experiência, né? A gente ia entregar o panfleto do PSDB, o cara dizia, gostei de ti, mas esse partido... Que não vai. E do Novo a gente não precisava nem dizer nada. As pessoas, é do Novo, eu quero. Entendeu? Elas abriam a janela porque queriam. Então, os 300 votos foi só 2 candidatos que faltou na nominata. E a nominata não estava cheia porque muitas pessoas não tinham a ideia de concorrer. E eu acho fundamental que as pessoas... a gente teve ela quase toda, né? Mas ainda assim faltou alguns quadros. Os outros partidos, eles colocam muitos candidatos porque eles têm candidatos profissionais. Entendi. O que é o candidato profissional? O candidato profissional é que se tu olhar o histórico das eleições, eles sempre estão nas campanhas. Sim. Eles nunca se elegem, mas eles fazem lá 500, 600 votos, 1000 votos. Eles não é o suficiente para se eleger, mas para eles é o suficiente para depois ganhar um cargo no governo. Entendi. Então são o que a gente chama de candidatos profissionais, que não é o caso do Novo. No Novo são pessoas que estão de fora da política, entram porque gostam ou entram porque é necessário. Sim. Né? Ou pelo voluntariado, né? Pelo voluntariado, enfim, né? Se tu pegar a história do Camozato, é uma história de que entrou por necessidade, entrou para ajudar e se elegeu. Ou seja, não tem uma regra, tipo, esse figurão, esse outro figurão aqui, não. Tu tem chance igual de entrar. É claro que tem pessoas que já são mais... que tem uma trajetória na política que são maiores, como por exemplo o Ramiro, que está há muitos anos na política. Veio da faculdade, já veio... Desde a faculdade e tudo mais, né? E aí ele faz o quê? Ele é puxador de votos. Só que os votos que ele faz não é só para ele. Os votos que ele faz é para todos. Né? Graças a esse voto, a gente conseguiu colocar o TJ e quase puxar a Júlia. Sim. E o TJ também subiu bastante. O TJ fez uma eleição espetacular, né? Ele saiu de 3 mil e poucos votos para 7 mil e pouco. Isso é um crescimento muito grande, né? Sim. Mais que porque precisaria de 20 mil? Cada cadeira é 20 mil, o coeficiente eleitoral é 20 mil votos. Então tu pensa assim, o Ramiro fez quase 20 mil. Mas o TJ, tu já tinha uma cadeira garantida. E aí tu fez a segunda cadeira junto, né? Com
os Ainda outros sobrou um candidatos pouquinho também. pra... Tu tinha mais a Júlia com 5, Sim. o Chinin fez 2, 3 também. 2, 3 mil, e aí tu já tinha ali 2 cadeiras garantidas e a gente beliscou a sobra. Que a sobra é depois que tu distribui todos os partidos, todas as cadeiras que os partidos têm direito por terem alcançado o coeficiente, nem todos os partidos chegam. Sim. E sobra aquelas vagas de vereador, deputado e tudo mais, e aí tu vai distribuindo eles conforme os mais votados fora do coeficiente.